podem assentar-se. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neste culto já tive um misto de satisfação profunda e um pouco de preocupação. Na satisfação, a gente sente-se muito bem, mas na preocupação, nós sentimos, parece que a querer roubar a nossa alegria. No entanto, algo interior me despertou, dizendo que para eu não me preocupar, amém? Porque Deus está no controle. Interiormente, foi-me dito assim, faz o teu trabalho, o resto é comigo. Glória a Deus. Muito bem, também tinha intenção a princípio de usar a minha harmónica para poder tocar aqui alguma coisa, mas estive a pensar nas motivações, se eu tinha a motivação certa para tocar a harmónica. Depois eu encontrei a motivação certa, mas o tempo passou e acho que vai ficar para outra vez. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando veio isto ao meu coração, porque hoje, no calendário religioso cristão, hoje é o dia de Ramos, não é? Por que é chamado o dia de Ramos? Porque é o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, e que era o primeiro dia da semana, e que trouxeram ramos, palmeiras, ou folhas de palmeira, e colocaram no caminho para Jesus passar sobre o jumentinho, não é? Sentado no jumentinho. Esse foi um dia muito importante. Foi um dia muito importante, porque foi... Jesus estava caminhando triunfantemente para se apresentar às autoridades e à nação de Israel ali. E das duas uma ia acontecer. Ou Jesus seria aceito como Messias, ou Jesus seria rejeitado. E chegamos ao conhecimento de que ele foi rejeitado. Que as autoridades judaicas, israelitas, não o receberam como Messias, antes pelo contrário, determinaram matá-lo. Então, ainda que houvesse muito povo, uma grande multidão a recebê-lo, as autoridades ficaram contrariadas e desgostosas e, em alguns aspectos, até iradas. Alguns até irados. Então vamos ler o que diz aqui, depois vamos ver alguns aspectos, algumas coisas, porque a partir deste dia, o primeiro dia da semana, se desenvolveu uma semana tão intensa na vida de Jesus, tantos acontecimentos, tantas coisas que Jesus ensinou, que Jesus fez naquela semana, que foi uma coisa extraordinária, uma semana de grande e intenso trabalho para Jesus Cristo. Tinha que fazer muita coisa, deixar tudo em ordem, porque ele ia partir. Ele ia ser crucificado e Jesus sabia disso. Jesus sabia que ia ser crucificado. Jesus sabia que ia ser rejeitado. Jesus sabia que as autoridades não iam aceitá-lo. E por isso ele de antemão preparou os seus discípulos, falou muitas coisas, dizendo, vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, e entregue às autoridades e vão maltratá-lo, vão crucificá-lo, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Bendito seja o nome do Senhor. E estamos neste dia, no próximo domingo é dia de Páscoa, é dia de celebrarmos que Jesus está vivo para sempre. Amém? Glória a Deus. Também tenho um PowerPoint para mostrar algumas coisas, mas não é já. Pode ir preparando e depois, quando eu disser, vamos ver, porque tem algumas coisinhas aqui que eu acho muito interessante. Vamos ler o texto, então, Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis um jumento, uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e sentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, deviam estar alegres, maravilhados, abençoados, dando glória a Deus, mas não foi assim. E os meninos, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém. Glória a Deus. Este é um dos trechos, porque há mais nas Escrituras acerca da entrada de Jesus neste dia, o primeiro da semana, em Jerusalém. E vemos aqui como Deus é um Deus que está no controle de tudo. E de antemão Ele manifesta o que há de acontecer a seguir. E Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, porque Ele próprio é a encarnação da palavra e Ele cumpriu toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus falava dele, falava muito dele, toda a Escritura está falando dele. Então Ele tinha que estar cumprindo toda a Escritura, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, a sua vinda, etc, etc. Ele estará cumprindo toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que aconteceu aqui, interessante, que prova a veracidade das Escrituras, deste livro tão importante que nós temos aqui na nossa mão. Quem é que tem a sua Bíblia consigo e pode levantar e dar glória a Deus pela sua Bíblia? Aleluia! Este é o livro mais importante que existe na terra. Não há nenhum livro que nos mostre Deus, a vontade de Deus, acerca do homem, acerca do caminho da vida, acerca do caminho do céu, acerca da salvação, acerca da eternidade, como este livro. Glória a Deus. E nos faz com certeza, com segurança para a nossa alma. Veja bem, pormenores como este, de que estava escrito pelo profeta que Jerusalém iria ver o seu rei vir assentado sobre um jumentinho, filho de jumenta, e que ele entraria em Jerusalém dessa maneira. E veja que não passa sequer este pormenor sem que Jesus cumpra esta palavra. E assim,
ele disse de antemão, estava ainda muito atrás, mas ele disse, ide à aldeia que está de fronte. Jesus não vinha de Jerusalém para cá, para ter passado lá, para saber que estava lá uma jumenta com um jumentinho. Jesus ia de Jericó para Jerusalém, ao contrário, ia num caminho contrário. Então ele, humanamente falando, não sabia o que estava lá. Nenhum de nós sabe o que está lá adiante, sem antes chegar lá. Não é? Mas Jesus disse, vocês vão e vão encontrar uma jumenta com um jumentinho presos. E tomem-nos e tragam-nos. E se alguém perguntar porque é que levam a jumenta e o jumentinho, digam que o Senhor precisa dele. Precisa dele. Glória a Deus. Porque Jesus estava cansado e precisava de entrar em Jerusalém a cavalo num jumentinho, estava muito cansado. É verdade que de Jericó até ao Monte das Oliveiras são 20 quilómetros sempre a subir. Sim, são cerca de 400 metros, vai subindo 20 quilómetros a subir. Mas não creio que fosse Jesus que estivesse cansado. Mas sim, para cumprir a palavra de Deus, Jesus mandou eles ir buscar o jumentinho e sabia que eles estavam lá, por isso com toda a certeza, vão lá e digam, se alguém disser alguma coisa, diz, o Senhor precisa dele. A palavra de Deus se cumprindo, Jesus manifestando que era o Messias em todos os pormenores. Glória a Deus. Depois nós vemos que a profecia dizia assim, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, assim fizeram. E diz que ao voltar muita gente, trouxe ramos de palmeiras, cortou ramos de árvores, colocavam até os seus vestidos no caminho, porque eles acreditavam, aquela multidão que estava ali, parte, porque haviam lá alguns que começaram a dizer, ouves os que os discípulos estão a dizer glória a Deus, a dizer bem-vindo o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E eles começaram a questionar, ouves o que eles dizem, o que eles estão a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E eles queriam contrariar isso. E Jesus disse, melhor, eles disseram assim, diz que se calem. E eles não suportavam aquele louvor. Mas Jesus disse, se estes se calarem, não está aqui neste texto, mas está no outro, e se calar até as próprias pedras clamarão. Amém? Por isso alguém que crê que Jesus é o Messias, não se pode calar. Amém? Se não são as pedras que vão clamar em seu nome e por ele, porque alguém tem que dizer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, eles cantavam e clamavam e diziam, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Eles cantavam um corozinho que nós cantamos também. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Continua, mas não vamos continuar. Então, eles cantavam. Não era a mesma música, com certeza, mas era a mesma letra. A letra era a mesma. Eles louvavam a Deus com este cântico, com estas palavras, com esta expressão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegamos à entrada em Jerusalém. E Jesus vem e entra no templo e vê tudo ao redor e ali faz muitas coisas naquele lugar. Mas a multidão pergunta, quem é este? Quem é este? Quem é este? A multidão sabia que era o profeta de Nazaré. Não é? O profeta de Nazaré da Galileia. Mas será que ele era só o profeta de Nazaré da Galileia? Quem era então este que eles questionavam, desapercebidos, depois de 3 anos e meio de Jesus deixar um rastro de milagres por todo o lugar onde passava,
ter ensinamentos e multidões, a cidade de Jerusalém estava mergulhada na cegueira e não sabia quem era aquele que estava entrando ali. É uma coisa impressionante. Como o diabo pode cegar a mente das pessoas, os olhos das pessoas, para não verem quem é Jesus e, neste caso, quem era Jesus. Mas eu gostava agora, porque ele entrou por uma porta que dava acesso ao templo. E aí agora eu quero mostrar alguma coisa que vai ser projetado aqui, possivelmente, que vai aparecer ali. E eu gostaria que os irmãos vão abrir em Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, para verem a palavra de Deus, como ela é verdadeira, como ela é confiável, como ela se cumpre, e só Deus pode fazer estas maravilhas, ninguém mais. Nós estamos vendo uma panorâmica da cidade de Jerusalém atual. E aqui é o Monte das Oliveiras, onde esta foto foi tirada. O Monte das Oliveiras. Aqui é um grande cemitério nesta encosta. Um grande cemitério. Alguns judeus ortodoxos, muito religiosos e ricos, compram uma campa neste lugar. Porque eles estão à espera do Messias. À espera do Messias. E o Messias, os seus pés, eles estarão sobre o Monte das Oliveiras quando ele vier. Lembram-se disso? A Bíblia diz. Então eles querem estar ali no Monte das Oliveiras para serem os primeiros a ressuscitar. Foi como explicaram. E por isso tanta campa no Monte das Oliveiras. Mas não é qualquer um que vai para ali, não. Há de ser caro para chegar ali, àquele lugar. Por isso ali, aqueles estão na esperança porque têm dinheiro para comprar o lugar. Mas cá vou dizer, não se preocupe com isso. Quando Jesus vier, especialmente os que são fiéis, eles ressuscitarão em todo o lugar na terra onde estiverem. Então, poderão ver que daqui, mais ou menos, mais para cima, mais para baixo, Jesus estaria caminhando num jumentinho até chegar lá onde está aquela cúpula dourada, mais ou menos ali aquela cúpula dourada que era onde estava o templo. Não será exatamente onde está a cúpula dourada. Muito bem, obrigado. A fotografia seguinte aproxima mais um bocadinho. E então, veio uma setinha ali a apontar. Estão a ver uma setinha a apontar? O que é que se vê lá? Vê-se uma muralha que era a muralha do templo e da entrada para o templo. E lá está um portão com duas abóbadas. Estão vendo lá onde a setinha está a mostrar? Um portão com duas abóbadas. Mas podem reparar que aquele portão está fechado. E que ali era a entrada, tinha uns degraus, por isso nós temos os salmos dos degraus. Amém? Estão agora a perceber? O salmo dos degraus. O povo, a multidão do povo, quando subia a Jerusalém, subia por esta entrada e tinha uns degraus para subir até ali, para depois entrar na área do templo, no recinto privado do templo, ou do átrio do templo. Vamos lá, porque o templo ainda tinha outro muro e outra porta na parte de dentro, porque lá só entravam os sacerdotes e quem ministrava. Então, é preciso compreender isso. Mas a multidão entrava aqui e cantava o livro dos Salmos, entrando por esta porta para a área do templo. Outra projeção, por favor. Agora capítulo 40 de Ezequiel. Agora tome nota e sublinhe na sua Bíblia, para quando ler isso nunca mais esquecer esta imagem que viu, e vamos ver outras agora mais adiante. Em visões de Deus, Ezequiel está escrevendo e diz: me levou à terra de Israel. E havendo-me, eu não escrevi os versículos todos por inteiro, mas só aquelas partes que interessava para transcrever para aqui, senão era muito. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a de bronze. Conhecem alguém com a aparência de bronze? Assim, com o brilho do bronze e aquela cor? Só se for africano, não é? Mas mesmo assim, não era um africano.
Era um enviado do céu. Era um enviado do céu. Então, veja bem, disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para tu mostrar, foste tu aqui trazido. O outro a seguir, por favor. Agora. E havia um muro fora da casa, a casa de Deus, o templo. Em seu redor, e estão a ver ali o muro. Não era tão baixo, era um pouco mais alto, era da altura da muralha da porta, assim, a seguir. Era da altura da muralha da porta, porque Jerusalém já foi destruída várias vezes. Já foi destruída várias vezes. Mas agora dá para ver a porta, os portões ali, não é verdade? Então leia o que está lá em Ezequiel, e diz, e havia um muro fora da casa, em seu redor. Então veio à porta, veio à porta. Qual porta? Diz ali, que olhava para o caminho do Oriente, e subiu pelos seus degraus. Eu falei dos degraus, tinha lá na porta. E que a Bíblia fala dos degraus, o cântico dos degraus. Os degraus, muito bem, agora só, ele já tinha estado a dar a volta e veio segunda vez a este lugar, esse homem com cor de bronze, veio segunda vez a este lugar. E agora ele diz, então veio à porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus e mediu o umbral da porta, uma cana de largo e o outro umbral e uma cama de largo. Por que é que eu estou dizendo isto? Por que é que eu vim aqui agora? E ligo isto com o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Por quê? Qual é a ligação que isto tem? É aqui que está o segredo. E é aqui que está a sabedoria de Deus. E é aqui que está o espírito profético que Deus deu a homens e revelou coisas antecipadamente para nós sabermos que a palavra de Deus veio do céu, não veio de outra parte. Passo outro slide. Ok, agora está aproximada à porta. Está aproximada à porta e diz, então fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Agora sabemos qual é a porta. É a porta exterior do santuário, não é a interior. É a exterior do santuário. Da porta exterior do santuário que olha para o Oriente, para o Monte das Oliveiras. Estão agora a entender? Para o Monte das Oliveiras. Esta porta está voltada para o Monte das Oliveiras. A primeira fotografia que vimos, nós podemos perceber isso. E a segunda ainda melhor. E agora está aqui. Ela está voltada para o Oriente, para o Monte das Oliveiras, onde Jesus mandou buscar o jumentinho, que disse, o Senhor precisa dele. E desceu o Monte das Oliveiras e entrou no templo. Por esta porta. Por esta porta. Ok, vamos. Então, lembra-se que o povo perguntava, quem é este? Está escrito ali. Vamos ler. Quem é este? E eu creio que temos uma grande resposta neste versículo para quem é aquele que entrou naquele dia, àquela hora, no primeiro dia da semana, em Jerusalém. Temos uma grande resposta quem era ele. Diz, estava fechada. Olha, que olha para o ente, a qual estava fechada. Mas o templo estava a funcionar. Não é? Estava fechada. Então veja bem o que diz agora. Esta porta permanecerá fechada. Não se abrirá. Ninguém entrará por ela. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Esta fotografia é atual. Esta fotografia é de hoje. É de hoje, isto é, dos nossos dias. Para não confundir. Esta fotografia é atual. Eu estive em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, passei logo por baixo desta porta, que tem uma estrada, uma avenida por baixo. Esta porta está lá na muralha, está fechada, ninguém mais entrou por ela e a porta está fechada. Por que é que a porta está fechada?
Está ali a resposta. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Ok, quando é que ele entrou por ela? No tempo de Ezequiel não foi. Então, onde é que está registado que Deus, o Deus de Israel, entrou por esta porta? Só tem uma resposta. Não existe, historicamente, outra resposta. Foi o primeiro dia da semana em que Jesus vinha sentado num jumentinho e entrou por esta porta dentro e foi ao templo e ali realizou os milagres. Então a resposta, quem é Jesus? Que Jerusalém não sabia quem era. Apenas, e a multidão dizia que era um profeta de Nazaré. De Nazaré. Então, agora nós temos aqui uma profecia cumprida. Esta porta está fechada. E está dizendo porquê? Porque o Deus de Israel entrou por ela. Então quem é Jesus? Será que nós estamos em condições de responder? Quem é Jesus? Nós confiamos na palavra de Deus? Nós confiamos que o profeta, que teve um mensageiro do céu a vir-lhe indicar estas coisas e a dizer que esta porta iria ficar fechada e ninguém a abriria, que permaneceria fechada, e a razão era porque o Deus de Israel entrou por ela. E isso diz 400 anos, mais ou menos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou do nascimento do Senhor Jesus Cristo. 400 anos antes. Eu acho isto extraordinário. Isto dá uma confiança muito grande em toda a palavra de Deus, pela veracidade dela e como Deus cumpre a sua palavra. Por isso registra ali Ezequiel 44, 1 e 2. E quando olhar para alguma fotografia de Jerusalém que tenha esta figura, esta muralha com esta porta fechada, você lembra-se, Deus disse que iria ficar fechada. E porquê? Porque o Deus de Israel entrou por ela. Mas entrou assim com a glória muito grande, resplandecente. Entrou por esta porta sentado num jumentinho. O Deus... Mas você já pensou bem o que é que estamos a dizer aqui? Pensou bem? Você acredita mesmo na palavra de Deus? E já pensou o que é que estamos a dizer aqui? Que aquele homem de Nazaré era. Se ele é o Deus de Israel, nós temos que voltar atrás para ver quem é esse Deus. Quem é o Deus de Israel? Que diz tudo de antemão e que depois vem em forma humana. Quem é afinal o Deus de Israel? Primeiro, se lê o livro de Gênesis, você vê que foi ele que criou os céus e a terra. Que criou o homem, o ser humano sobre a terra. Ele não gerou, criou. Gerados somos nós, a partir desse casal que ele criou. Por isso nós somos todos geração de Deus. Amém? Todos os animais, toda a natureza. Alguns dizem que Deus é a natureza. Então a natureza personalizou-se numa pessoa. E entrou por aquela porta ali. Isto não é extraordinário, irmãos? Quando nós vemos diante dos nossos olhos uma imagem, vale mais do que 1000 palavras, costuma-se dizer. Verdade ou não? Vale mais do que 1000 palavras. E aqui está a Bíblia a dizer uma coisa e a imagem que não é, como é que se diz? Não é manipulada. Não foi mudada, não é enganosa, não é tratada. É uma imagem que uma máquina tirou exatamente como é. E está ali a dizer a todo mundo quem é que entrou por esta porta. Foi o Deus de Israel. E eu estou tão feliz por isso, por conhecer esse Deus. E esse Deus vir-se fazer-se homem e morrer por mim. Estamos a celebrar a Páscoa, quando ele, montado no jumentinho, entrou em Jerusalém. E depois, na sexta-feira seguinte, ele foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E assim, ele está vivo para sempre.
E isto dá uma certeza. É uma bênção tão grande para nós. Ande mais um bocadinho. Tem ali mais uns slides. Já agora, desculpa lá. Eu queria mostrar mais um pormenorzinho. Quando chegar. Por isso, nós podemos entender que Deus se manifestou em carne. Deus manifestou-se. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi esse que, sendo Deus, Criador, estava com Deus. Que deu origem a tudo. Que se fez carne. Veio fazer-se homem, humano, como nós. Amém. Com um corpo semelhante ao meu. Ou o meu semelhante ao dele. E, assim, em corpo humano, ele pôde realizar uma obra de redenção, de resgate da humanidade, para novamente poder voltar para Deus numa base segura. Não é religiosidade, não é mais uma filosofia, não é mais uma religião, não é mais uma crendice. É uma obra realizada de segurança para a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isto não é uma brincadeira, não é uma coisa criada pelos homens. Isto foi Deus que fez isto. Louvado seja o nome do Senhor. Ver se estão mal agora. O que é que se passa? É a mesma. Está ainda a atualizar. Ok. Então, nós vemos que esta resposta, quem é este, nós temos-la hoje pelas Escrituras tão clara. Naquele tempo, aquela porta estava aberta. E eles ainda não podiam interpretar o que Ezequiel disse. Mas hoje, nós temos a porta fechada. Ok, muito bem. Para verem que a fotografia, penso que alguém não vai pensar que é manipulada. Está a cúpula da mesquita do Omar, dos muçulmanos naquele lugar. Mas é uma coisa interessante, gosto muito desta fotografia, porque possivelmente Satanás inspirou as pessoas para colocar a mesquita no lugar do templo, para dar um grande problema para os judeus conquistarem e construir o seu templo, que tem tudo preparado para construir. Mas se nós olharmos a direção da porta, que é na direção do templo que estava em frente, nós vemos que a mesquita está mais a sul e que o templo seria um bocadinho mais a norte. E que a porta, vê-se que, na forma como está, que a mesquita não está no lugar do templo. O templo é um pouco mais para cá. Coisa engraçada, interessante. O diabo não consegue levar as coisas como ele quer e com certeza mais dia menos dia o templo será levantado ali, no tempo certo de Deus. Muito bem. Mas o que é que eu queria agora dizer? Por que é que aquela porta não se abre, ninguém abre aquela porta que está ali? Foi uma coisa caricata, mas até é interessante. Por que é que aquela porta não se abre? Ninguém abre aquela porta. Primeiro porque Deus disse. Mas tem outra razão que ninguém entra por ali. É porque tem um cemitério na frente da porta ao longo da muralha. Tem um cemitério. E aquilo é um lugar sagrado para judeus e muçulmanos. Os muçulmanos não podem entrar por ali, porque não podem passar por entre os mortos para entrar naquela porta. Os judeus também não podem passar por ali. Então, eu creio, e é um cemitério muçulmano. Os muçulmanos sabem da profecia. Então eles disseram assim, nós vamos colocar um cemitério na frente da porta. Para frente da porta. Que é para os judeus não pensarem em entrar por aqui. Mas é claro que chegará o tempo em que Deus vai mudar tudo. E esta porta se abrirá. E esta porta não se abre até que o Messias volte, certamente, outra vez, ou chegar o tempo determinado para ela se abrir. Então, esta é a razão caricata, na verdade, que olhando para nós não faz muito sentido, colocar um cemitério ali na frente,
Para quê? Porque os judeus não podem entrar para um lugar imundo no seu lugar sagrado. Não podem entrar para um lugar imundo. O cemitério é um lugar imundo para eles. Não podem contatar com os mortos, nem estar no lugar de mortos, para ir para entrar na casa de Deus. E esta é a entrada principal. Era a entrada principal para a área do templo. Então, é uma explicaçãozinha assim, que não é... Mais outro adiante. Ok. Agora aqui temos a maquete. A maquete que está em Jerusalém, que já estive lá a vê-la com os meus olhos, e alguns irmãos aqui também já estiveram lá, e que é o desenho do templo. Então agora vocês estão a perceber que a área do templo está na frente da porta. Está ou não está? E viram que a mesquita está ligeiramente para o sul. A porta está na direção da construção do templo. Esta porta dava para a área do templo, que no tempo da igreja tinha o alpendre de Salomão. Não fala que a igreja se reunia no alpendre de Salomão? O alpendre de Salomão são aquelas colunas que estão à volta, que fazem de abrigo. E era num desses lados, ou por ali, que a igreja se reunia nos primeiros dias da sua existência. Após a subida de Jesus e o dia de Pentecostes, começaram a pregar e vieram para ali pregar e se reuniam ali. Assim, a entrada era por aqui, e depois tem outra segunda entrada para a área do templo. Lá só entravam os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam naquela área. E depois era a panorâmica da cidade de Jerusalém no tempo de Jesus. Porque no ano 70 da nossa era, a cidade de Jerusalém, as suas muralhas e o templo foi destruído, foi queimado e foi tudo arrasado, e os judeus foram levados cativos, e cerca de 1 milhão de pessoas morreram dentro desta cidade. Foi um custo caro negar Jesus. E aqui começou então essa nega. Entrou e as autoridades já furiosas com Jesus Cristo e prontas para matá-lo. E foi o que vieram a determinar poucos dias depois. Mas tudo isso resultou numa bênção muito grande, porque ele precisava ser morto. E se Israel não tivesse morto, ou as autoridades não o tivessem morto, como é que ele morreria pelos nossos pecados se ele nunca pecou? Alguém tinha que o matar. Ele não se podia matar a si mesmo. E ele, se não o matasse, não morria. Porque é o pecado que introduziu a morte. Ele não tinha pecado. Como é que ele podia morrer? Já pensou nisso? Jesus não morreria. Tinha que ser morto. Porquê? Primeiro, é o Filho de Deus. Segundo, como homem, era perfeito. O pecado não tinha nada nele. O diabo não tinha nada nele. Não introduziu nada de pecado, de desvio de Deus. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Se Jesus não pecou, não podia morrer. Mas ele foi morto, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. O santo, o puro, por aqueles que são impuros, para nos levar a Deus. Eu sou felicíssimo por este conhecimento, pela palavra de Deus. Mas não está contente por hoje poder abrir a Bíblia e com fotografias comprovar a palavra de Deus? Amém? É que agora não é apenas uma coisa que se lê e a gente tem que acreditar que é uma coisa que está lá longe, muito longe. Hoje colocamos as fotografias na sua frente e você pode comprovar que a palavra de Deus está certa. A palavra de Deus se cumpre. Glória a Deus. Na próxima terça-feira eu vou apresentar aqui mais um PowerPoint sobre algo baseado no capítulo 28 de Deuteronômio. Capítulo 28 de Deuteronômio. Para os irmãos saberem como a palavra de Deus é verdadeira. E vou comprová-lo com provas. Mas vos aviso, tem algumas fotografias chocantes. Tem fotografias chocantes. Mas é bom que fiquemos chocados para mover e estremecer o nosso coração. Amém? Então não perca, terça-feira eu vou falar aqui acerca do que aconteceu aos judeus por causa da sua desobediência. Está lá no capítulo 28 e vamos comprovar que o capítulo 28 de Deuteronômio cumpriu-se plenamente. Tudo o que está lá escrito e com fotografias também. Então, não
fique em casa, porque se ficar em casa ou noutro lugar, não poderá comprovar isso assim, a não ser que vá pesquisar e possa depois fazer isso. Então, meus irmãos, vamos ficar em pé. Jesus entrou no templo, curou, fez maravilhas. E uma outra coisa, um pormenorzinho muito rápido que eu vou explicar. Fique em pé, não vale a pena sentar. Até porque os irmãos já estão um bom tempinho. Eu também já tenho 60 anos e estou aqui de pé, não é? Glória a Deus. Então, fique só um bocadinho de pé. Os israelitas, quando no tempo de Neemias, estiveram desde manhã até o meio-dia, à tarde, de pé toda a manhã, não é? Diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus saiu do templo, depois de curar enfermos, alguns evangelhos colocam na sua saída, outros colocam no outro dia de manhã. Mateus colocou no outro dia de manhã. Possivelmente uma parte foi no próprio dia, outra parte foi no outro dia. Mas vemos que há uma figueira. E aqui está uma coisa muito interessante. Nós não lemos, mas está logo a seguir na leitura de Mateus, capítulo 21. Leia em casa e tome nota do que nós vamos. Jesus realizou um ato profético. Jesus realizou um ato profético com aquela figueira. Não esqueçam que eles ficaram indignados por Jesus ter entrado, por cantarem louvores a Jesus, por ele curar enfermos, por os meninos estarem no templo cantando hosana e se alegrando diante de Deus e dando louvores a Deus por causa de Jesus. Eles ficaram indignados e eles colocaram no seu coração rejeitá-lo, matá-lo e excluí-lo da sociedade de então. E Jesus, ao sair no outro dia de manhã, vem para Jerusalém. E diz a Bíblia que ele teve fome. Teve fome. E chegando-se a uma figueira, as figueiras agora já começam a dar folhas, não dão? Já têm folhas. Estamos em abril. Têm folhas já, não têm? Estão assim já floridas com as suas folhas, muita folha. Pois é. É o tempo. E Israel também não é muito diferente. Fica mais ou menos na mesma linha. Então não é muito diferente. Então, uma figueira estava cheia de folhas. E Jesus tinha fome e ele foi lá para ver se tinha alguma coisa com que se alimentasse, satisfizesse a sua fome, a sua necessidade. Será que Deus também tem fome, também tem necessidade? Como homem, ele tinha. Mas Deus também tem necessidade. Deus também deseja. Deus também fica satisfeito com alguma coisa que encontra. Ele precisa de alguma coisa também para a sua satisfação. Também precisa de alguma coisa. Ele está esperando da nossa parte. Ele foi àquela figueira esperando encontrar figos ou à procura de figos, mas não os encontrou. E a Bíblia diz, não era tempo deles. E porquê é que Jesus foi lá? E porquê é que Jesus falou para a figueira e amaldiçoou a figueira? Porque a figueira representava a nação de Israel, a própria Jerusalém. E como eles o rejeitaram, e estavam rejeitando, iam rejeitado, e iam matá-lo. Jesus falou para a figueira, nunca mais coma ninguém fruto de ti. E amaldiçoou-a. E os discípulos viram que a figueira se secou até à raiz. Secou até à raiz. Este foi um ato profético. Um ato profético do Senhor Jesus do que ia acontecer à nação de Israel. Como ela iria secar. Como ela iria ser reduzida a nada e desaparecer. E a cidade de Jerusalém destruída. E eles completamente iriam ter que abandonar Jerusalém. Por 2000 anos quase. 2000 anos. A nação e a cidade de Jerusalém não foi propriedade dos judeus. É isso que nós vamos, na terça-feira, ver algumas coisas e comprová-las até com fotografias. Então, um ato profético. Quando os discípulos lhe perguntaram, como é que é? Como é que a figueira secou desde as raízes? Sabe, os discípulos não percebiam nada, não perceberam nada do que Jesus fez. Eles não tinham capacidade de entendimento naquela altura.
Eles estavam pensando que Jesus iria restaurar o reino a Israel naquele tempo. E eles não entendiam porque é que amaldiçoou a figueira e disse: ninguém come o fruto de ti. Porque o Filho de Deus ia ser rejeitado ali e uma maldição iria cair sobre aquele lugar e sobre aquele povo que iria custar caríssimo a todos eles. Mas, meus irmãos, o que é que Jesus ensinou a seguir? Em vez de estar a explicar uma coisa que eles não iam compreender, não estavam em condições de compreender, disse: não, vocês não fiquem, mas tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Que o que aconteceu à figueira, se vocês tiverem fé, Deus vai cumprir a vossa palavra. Amém. Em vez de olhar para o ato profético e dizer assim: olhem para o poder da palavra, para transformar situações, para mudar situações, mudar vidas, mudar circunstâncias e muitas outras coisas mais. Se usarem a palavra de Deus com fé, então não só dirão o que foi feito à figueira, mas até este monte. Se disseres: sai daqui, planta-te no mar, isso vai acontecer e nada vos será impossível. Amém. Então ele ensinou a ter fé em Deus e na palavra do Senhor. Meus irmãos, levanta as suas mãos. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é abençoadora. A palavra de Deus é verdadeira. Olhe, tenha cuidado com o que é que faz da palavra. Tenha cuidado com a sua atitude em relação à palavra. E em relação àquilo que Deus diz, àquilo que Deus fala, àquilo que Deus mostra. Você hoje está vendo diante dos seus olhos a veracidade da palavra de Deus. Agora está consigo a sua atitude que vai ter em relação à palavra. Você hoje ficou consciente de que aquele que entrou por aquele portão não era um homem qualquer. Era Deus, o Deus de Israel, que entrou por aquela porta. E esse Deus de Israel morreu pelos seus pecados, pela sua vida, para mudá-la e para lhe dar direito à vida eterna e viver com Deus no céu para sempre. Mas isso vai depender de si, porque a parte de Deus está feita. Mas Ele vai cooperar consigo para o ajudar também. Amém? Porque Deus é fiel, Deus é poderoso. E quem sabe, neste dia está aqui alguém que reconhece que é um pecador e quer render a sua vida para Cristo e quer hoje dizer: Jesus, eu quero, Tu és o meu Deus. Como Tomé disse, que ainda não estava bem consciente: Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor, o meu Deus. E se ajoelhou e adorou o Senhor. Talvez você hoje está pensando assim: eu preciso de adorar este Cristo e aceitá-lo no meu coração e comprometer-me a segui-lo todos os dias da minha vida, porque Ele é o meu Salvador. É a minha única esperança. E eu desafio a procurar outra esperança no mundo, a não ser esta. Porque Deus, diz a Bíblia, que não deu outro nome aos homens. Os homens criaram nomes, mas Deus só nos deu um nome. E o nome é Jesus. O seu Filho amado é o único Salvador pelo qual nós podemos ter paz com Deus, ter salvação, ter vida eterna. Glória a Deus. Levante suas mãos, se alguém quiser aceitar Jesus. Enquanto oramos, venha aqui à frente. Quero orar por si nesta noite. Querido Pai, nós te agradecemos a Tua graça, a Tua bondade, agradecemos a Tua palavra, agradecemos a Sua veracidade, o Seu poder, Senhor. Nada pode mudar esta palavra, ninguém pode, Senhor, contrariá-la, porque Tu és mesmo que velas por ela para a cumprir. E nós temos acabado de ver, diante dos nossos olhos, Senhor, o Seu cumprimento comprovado com fotografias atuais, que comprovam que a Tua palavra é verdadeira. Nós Te agradecemos, Senhor, ó Deus, Deus eterno, pelo Teu Filho amado, pela obra que Ele realizou por nós, por aquilo que Ele tem feito na nossa própria vida, como Ele nos transformou, como Ele nos convenceu pela palavra, como Ele deu um novo rumo à nossa vida, como ouvimos testemunhado aqui neste dia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, que toda esta palavra, estes testemunhos, Senhor, possam causar, Senhor, uma impressão, uma convicção, uma certeza no coração de que esta palavra é verdadeira e que Tu és fiel. Senhor Deus, salva, Senhor, transforma vidas e opera maravilhas, Senhor, e ajuda cada um a tomar a atitude certa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém. Ainda quando permaneço com os seus olhos fechados, espírito de oração, eu pergunto: alguém aqui quer nesta noite ou nesta tarde aceitar Jesus Cristo? Levanta a sua mão e nós vamos orar por si agora.
Alguém que não tenha aceitado Jesus ainda. Quem não tenha rendido a sua vida para Cristo. Não tenha colocado a sua fé nele verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Certamente todos já o fizeram.